Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos novamente. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com movimento retilíneo uniforme, em como resolver exercícios desse tópico. Lembrando, há diversas formas de resolver exercícios de movimento retilíneo uniforme. O que eu vou falar aqui hoje é apenas uma sugestão daquele que é um método que eu acho mais fácil. No entanto, se você achar o seu método ou um método de outro professor ou algum método que você viu aí numa aula na internet mais fácil para você, tudo bem. O mais importante é que você entenda bem os conceitos e saiba aplicá-los. Então vamos lá. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com dois exercícios. No primeiro deles, é dado um gráfico de espaço pelo tempo. Já no segundo, é dado um gráfico da velocidade pelo tempo. É pedido, então, 11 itens para que vocês utilizem todos os conceitos já vistos em sala de aula. São eles: a classificação completa do movimento em cada trecho, as funções horárias do espaço para cada trecho do movimento, o gráfico da velocidade quando é dado o gráfico do espaço e o gráfico do espaço quando é dado o gráfico da velocidade, o deslocamento total e em cada trecho, a distância percorrida total e em cada trecho e a velocidade e posição do móvel para vários instantes diferentes. Além disso, também é pedida a distância percorrida e o deslocamento entre trechos intermediários aí do gráfico de vocês. E também quando o móvel inverte o sentido do movimento e quando ele passa pela origem da trajetória. Então, vamos começar. Para então resolver o exercício número 1, eu basicamente copiei o gráfico que foi fornecido pelo exercício e fiz algumas alterações de cores para destacar os diferentes trechos ou tipos de movimento realizados pelo móvel. A partir disso, nós já podemos começar a classificação do movimento em cada trecho. No primeiro trecho, o qual está destacado na cor vermelha, nós temos um intervalo de 0 a 1 segundos. Podemos notar também que o espaço inicial ou a posição inicial desse móvel é 0 metros e a posição final é 10 metros. Logo, se ele foi de 0 a 10 metros, o móvel andou para frente. E se ele andou para frente, o movimento o tipo de movimento deste móvel é progressivo. Logo, MU, pois a linha que representa o movimento é uma reta inclinada, e movimento progressivo, pois o móvel ganhou espaço. No segundo trecho, podemos notar que não houve alteração da posição do móvel, mas sim uma alteração do tempo. Ou seja, o que significa isso? Significa que o móvel ficou do tempo 1 ao tempo 3 segundos no mesmo lugar. Isso demonstra que o móvel está parado. Logo, nós temos ausência de movimento, movimento nulo ou repouso. No terceiro trecho, entre 3 e 4 segundos, nós temos novamente que o móvel ganhou espaço, pois inicialmente ele estava na posição 10 e ao final deste movimento ele estava na posição 30. Logo, temos novamente MU, pois a reta é uma reta inclinada, MU, movimento progressivo. No quarto trecho, podemos observar que o móvel perdeu espaço. No tempo inicial, que é 4 segundos, esse móvel estava na posição 30. E ao final do seu movimento, no tempo 6 segundos, ele estava na posição menos 10. Logo, se o móvel perdeu espaço, nós temos então um movimento regressivo. E se a reta é uma reta inclinada, nós temos aqui, ó, MU. Entenderam? Bom, concluída então
essa nossa primeira análise do gráfico, nós podemos ir para a próxima etapa, que é a confecção das tabelinhas. Nós temos então aqui as tabelinhas, uma tabelinha para cada trecho correspondente à sua cor. Vamos ver o que tem nessa tabelinha. Temos então aqui o início do movimento, o fim do movimento e as três variáveis possíveis desse movimento, que são o tempo em segundos, o espaço em metros e a velocidade em metros por segundo. Notem, todas as tabelinhas são iguais. O que falta agora é preencher essas tabelinhas. E nós vamos fazer isso passo a passo juntos. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui do primeiro trecho. É muito importante que, além da cor, vocês especifiquem qual é o trecho que vocês estão trabalhando. Então, neste caso, a cor vermelha corresponde ao trecho entre 0 e 1 segundos. Copiei aqui novamente o gráfico inicial para ficar mais fácil da gente completar a tabelinha. Então, vamos lá. Primeiro trecho, trecho vermelho. No tempo inicial, 0, nós temos a posição 0. Então, tempo inicial 0, 0 segundos, né? E espaço inicial 0 metros. Ou seja, estamos aqui no ponto 0, 0. E no fim desse movimento, ou seja, no tempo 1 segundo, nós temos a posição 10 metros. Então, temos aqui, ó, no tempo 1 segundo, posição 10 metros. Em relação à velocidade, o gráfico dado, ele forneceu o valor de velocidade? Não. A gente já sabe que é possível calcular, mas por enquanto nós não temos ainda a velocidade. Então, vamos preencher aqui com uma interrogação. Vamos para a próxima. Temos então aqui o nosso segundo trecho, que é dado na cor verde. Temos aqui especificado, no início da tabelinha, o intervalo de tempo em que é válido esse trecho, ou seja, entre 1 e 3 segundos. Completando a nossa tabelinha, nós temos que, no início, ou seja, tempo 1, a posição do móvel era 10 metros. E no final, no tempo 3, a posição também era 10 metros. Ou seja, tempo 1, 10 metros, tempo 3 segundos, 10 metros. E a gente já viu que quando o móvel não tem a sua posição alterada, ele está em repouso. E se ele está em repouso, a velocidade deste móvel é nula, é 0. Neste caso, nós já podemos completar a informação da velocidade. A terceira tabelinha corresponde ao trecho azul, ou seja, no intervalo entre 3 e 4 segundos. Sempre importante especificar o intervalo que é válido, pessoal, tá? Então, tá lá. No tempo inicial de 3 segundos, a posição do móvel era 10 metros. No tempo final deste intervalo, ou seja, 4 segundos, a posição era 30 metros. Novamente, não foi dada a informação de velocidade desse trecho. A gente sabe que pode calcular, mas como ainda não foi dado, nós vamos completar com uma interrogação. A última tabelinha a ser completada, então, é referente ao trecho rosa, ou seja, um intervalo de tempo entre 4 e 6 segundos. Novamente especificado aqui em cima. Muito importante isso, pessoal. Bom, então temos que no instante inicial, ou seja, tempo 4 segundos, a posição desse móvel era 30 metros. E no tempo final, a posição deste móvel era menos 10 metros. Novamente, se não foi fornecida a velocidade, nós vamos completar com uma interrogação. Coloquei aqui então, pessoal, as 4 tabelinhas, uma do lado da outra. Por quê? Para a gente fazer uma pergunta muito importante, que é: por onde eu começo? Eu devo então avaliar a quantidade de variáveis que eu ainda não conheço em cada movimento. Então, por exemplo, no trecho vermelho, eu não conheço uma variável. No trecho verde, eu conheço todas as variáveis. No terceiro trecho, no trecho azul, eu também não conheço uma variável. E no trecho rosa, eu também não conheço uma variável. Bom, no trecho verde, eu não tenho nada para calcular. Mas nos trechos
vermelho, azul e rosa, eu preciso calcular a velocidade. Então, eu tenho uma incógnita. E olha a boa notícia. Quantas equações eu tenho no MU? Uma equação. E uma equação é capaz de solucionar uma variável. Logo, neste caso, eu posso escolher por onde eu começo. E claro, é muito mais fácil se a gente começar pelo primeiro intervalo. Para calcular a velocidade, basta utilizar o sorvete, a função horária do espaço. Vamos lá. Conheço o espaço final? Sim, conheço, ele é 10. Conheço o espaço inicial? Sim, ele é 0. Conheço a velocidade? Não. Conheço o tempo final? Conheço, é 1. E o tempo inicial? É 0. Ou seja, quando eu substituo todas as variáveis conhecidas na função horária do espaço, eu consigo calcular a velocidade média do móvel nesse trecho, que neste caso é igual a 10 metros por segundo. Da mesma forma, eu posso calcular a velocidade média do trecho azul, que é 20 metros por segundo, e do trecho rosa, que é menos 20 metros por segundo. De posse dessas informações, eu já posso fazer o item B do exercício, que é justamente achar a função horária do espaço para cada um dos trechos. Para isso, basta usar novamente a equação do sorvete. Só que agora eu não vou substituir nem o espaço final, nem o tempo final, porque o meu objetivo não é chegar num número, e sim chegar numa equação. Então, olha que interessante. Peguei aqui a primeira linha, né, do sorvete e deixei na forma de letrinha o S e o T. Todo o restante eu substituí. Com isso, eu cheguei na expressão S igual a 10T no Sistema Internacional. É muito importante vocês falarem qual é a unidade em que é válida essa equação. Por exemplo, se eu não disser para vocês que o espaço está no Sistema Internacional, eu posso achar que esse espaço está, por exemplo, em feet, ou pés, ou em polegadas, que já é o sistema inglês. Mas para eu ter certeza que ele está em metros, eu preciso dizer, olha, leitor, nós estamos trabalhando no Sistema Internacional, por isso a necessidade de escrever SI após essa equação. Agora vamos para o trecho azul. No trecho azul, o espaço é constante, portanto, a função horária da velocidade é simplesmente o espaço, espaço igual a 10 metros. Já no terceiro intervalo, no intervalo azul, basta novamente fazer igual nós fizemos para o intervalo vermelho, substituindo, então, o espaço inicial, a velocidade que eu acabei de encontrar e o tempo inicial, deixando o tempo final e o espaço final na forma de letrinha. Com isso, encontramos aqui a função horária do espaço para o trecho azul. De forma similar, podemos fazer o mesmo para o trecho rosa, substituindo, então, espaço inicial, velocidade e tempo inicial na função horária do espaço, encontramos aqui, então, a função horária do espaço específica para o trecho rosa. Entenderam? Nunca se esqueçam, pessoal, se eu estou pedindo a função horária do espaço, se eu estou falando em função, eu não quero um número, eu quero uma equação com duas incógnitas. Isso sempre vai acontecer se eu tiver um movimento progressivo ou regressivo. Isso sempre vai acontecer. E é a partir, então, desta equação gerada que eu posso construir gráficos. Eu só não vou ter uma equação com duas incógnitas quando eu tiver ausência de movimento, como é o caso do trecho verde. Neste caso, a minha função horária do espaço é uma constante. Calculadas, então, as velocidades de cada trecho, nós já podemos fazer o gráfico da velocidade pelo tempo, que é a letra C do exercício. Notem, trecho vermelho,
intervalo de tempo 0 a 1 segundos, a velocidade é constante igual a 10. Lembrando, estamos no MU. No MU, a velocidade é sempre constante. Já no trecho verde, a velocidade é 0. De novo, ela é constante, mas ela é nula. Notem, o fato da velocidade ser constante não diz necessariamente que eu estou no MU, ou movimento uniforme. Pois se ela for constante e igual a 0, nós temos o que mesmo? Ausência de movimento. Nós temos repouso, como é o caso do trecho verde. No terceiro trecho, trecho azul, a velocidade é constante igual a 20. E no quarto trecho, a velocidade é constante igual a menos 20. Sem segredo, pessoal. Lembrando, vocês não precisam usar as técnicas de laboratório para fazer esse gráfico. Esse gráfico ele é apenas qualitativo, esquemático. Podem utilizar aí a maneira que vocês quiserem, a escala que vocês quiserem. O importante é que vocês representem corretamente. Continuando, então, a resolução do exercício 1, vamos para o item D, deslocamento parcial e total. O deslocamento é expresso pela letra grega delta, que é esse triângulozinho que apareceu aí na tela de vocês. Vamos, então, para o deslocamento parcial do trecho vermelho. Como podemos ver, por definição, o delta ou deslocamento do intervalo do móvel no intervalo entre 0 e 1 segundo é a posição que ele estava no ponto 1, no tempo 1 segundo, menos a posição que ele estava no tempo 0 segundos, ou seja, 10 menos 0, que dá 10 metros. Já no intervalo verde, o deslocamento parcial foi nulo, já que, como vimos, neste intervalo de tempo, o móvel estava parado. No intervalo verde, o deslocamento parcial, então, entre o tempo 3 e 4 segundos é a posição do móvel no tempo 4 segundos menos a posição do móvel no tempo 3 segundos, ou seja, 30 menos 10, que é 20 metros. Finalmente, no intervalo rosa, o deslocamento entre 4 e 6 segundos é a posição do móvel no tempo igual a 6 segundos, menos a posição do móvel no tempo igual a 4 segundos, ou seja, menos 10 menos 30, que dá menos 40 metros. Para finalizar, então, o deslocamento total, ele não enxerga nenhum desses trechos em separado, e sim, o primeiro tempo de todos, que é o tempo 0 segundos, e o último tempo de todos, que é o tempo igual a 6 segundos. Ou seja, o deslocamento entre 0 e 6 segundos é a posição do móvel no tempo 6 segundos, que é menos 10, menos a posição do móvel no tempo 0 segundos, que é 0. Ou seja, menos 10 menos 0 igual a menos 10 metros. Notem, pessoal, que esse sinal de menos, ele tem a ver com um sentido do movimento. Lembram que o movimento rosa ele era regressivo? Logo, o deslocamento é negativo. E aqui no total, significa que no balanço geral, este móvel andou menos 10 metros para trás em relação à sua posição inicial. Entenderam? Continuando aqui o nosso exercício, vamos para o item E, distância percorrida. A distância será expressa pela letrinha D. No intervalo vermelho, a distância percorrida entre o tempo 0 e 1 segundos é a diferença entre a posição final e a posição inicial desse intervalo. Note, a fórmula de cálculo é exatamente igual à fórmula do deslocamento, com exceção aqui desse módulo, que são essas duas barrinhas aqui verticais. O que significa módulo? Significa que, independentemente do valor que você encontrar aqui, positivo ou negativo, a resposta vai ser sempre positiva. Aqui eu costumo fazer uma brincadeirinha. Enquanto o deslocamento te dá a sensação, te dá um indício de sentido, ou seja,
Deslocamento positivo, o móvel foi para frente. Deslocamento negativo, o móvel foi para trás. A distância percorrida te dá a noção de gasolina. Ou seja, independentemente se você foi para frente ou para trás, você usou uma quantidade positiva de gasolina. Sacou? Agora para o intervalo verde. A distância percorrida foi 0. Afinal, vimos que o móvel nesse intervalo está parado. Para o intervalo azul, a distância percorrida é a diferença entre a posição final menos a posição inicial, sempre positiva, ou seja, 30 menos 10, 20 positivo. Finalmente, para o trecho rosa, posição final, menos 10 menos 30, isso aqui daria menos 40. No entanto, como eu tenho o sinalzinho aqui de módulo, isso vai dar 40 positivo. Bom, a distância total percorrida, ela já é totalmente diferente do deslocamento total. Enquanto no deslocamento que nós calculamos na letra D, nós observamos que o móvel, ele ao total, né, ele se deslocou 10 metros para trás. Neste caso, como calculamos aqui, já vamos ver como calculamos, para isso acontecer, o móvel andou 70 metros. Ou seja, a distância, como eu falei para vocês, é a gasolina que o móvel utilizou. Então, vejam bem, se ele percorreu uma distância de 10 metros no vermelho, depois 20 metros no azul e depois 40 no rosa, então quer dizer que ele andou 70 metros. Só que ele não disse se ele andou para frente ou para trás. Quem dá a ideia de que andou para frente ou para trás é o deslocamento. Então, por fim, apesar do móvel ter se deslocado 10 metros para trás, ele andou para caramba, ele andou um total de 70 metros. Agora a letra F do exercício, que pede para o tempo de meio segundo a velocidade e a posição do móvel. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar qual o intervalo que pertence meio segundo. Este intervalo é o intervalo vermelho. Coloquei aqui para vocês, então, a tabelinha do intervalo vermelho. Qual, então, seria a velocidade do móvel para tempo igual a meio segundo? Ora, se a velocidade no MU é constante, qualquer posição, qualquer tempo entre 0 e 1 segundos, o móvel vai estar na velocidade de 10 metros por segundo. E a posição desse móvel? Para isso, nós vamos precisar usar a função horária do espaço que vocês já calcularam no item B. Substituindo o tempo de meio segundo no T, nós chegamos então na posição 5 metros. No próximo item, item G, foi pedido então a velocidade e a posição no tempo 2 segundos. Novamente, é preciso identificar o intervalo que pertence a 2 segundos, que é o intervalo verde. Então, coloquei a tabelinha completa do intervalo verde aí para vocês. E o que a gente sabe desse intervalo? A gente sabe que a velocidade é nula, afinal, o móvel está parado. Logo, velocidade zero. E a posição? A posição também é constante, porque o móvel está parado, logo a posição é 10 metros. Seguindo, item H, ele pede a mesma coisa, velocidade e posição para o tempo de 5 segundos. Identificamos 5 segundos como pertencente ao intervalo rosa, que vai de 4 a 6 segundos. A velocidade, então, é menos 20, afinal, no MU, a velocidade é constante durante todo o intervalo de tempo. E a posição, basta ir buscar lá no item B a função horária do espaço e substituir o tempo 5 no Tzinho aí. Fazendo a conta, temos a posição aí de 10 metros. Esses são fáceis, né, pessoal? Continuando aqui o nosso exercício, vamos para o item I, que pede o deslocamento e a distância percorrida entre os instantes meio e 3,5 segundos.
Conforme fizemos nos itens anteriores, é importante, antes de começar esse exercício, preencher essa tabelinha aqui. Nós já fizemos isso para o tempo de meio segundo no item F. Então, colocando aqui velocidade 10 metros por segundo e posição 5 metros. Nós não fizemos isso ainda para o tempo 3,5 segundos, mas nós sabemos que o instante 3,5 segundos está pertencente ao intervalo entre 3 e 4 segundos, que é o intervalo azul. Para isso, basta a gente buscar lá a tabelinha azul e ver que a velocidade neste intervalo é constante, é igual a 20 metros por segundo. E a posição, nós buscamos a função horária do espaço lá no item B e calculamos, substituímos o tempo 3,5 e calculamos a posição de 20 metros. Feito isso, já podemos começar a brincadeira. Por curiosidade, eu plotei aqui no gráfico que foi fornecido pelo exercício esses dois pontos, ou seja, o ponto no instante meio com o espaço 5, posição 5, e o instante 3,5 com a posição 20. E o que o exercício quer saber, na verdade, é o deslocamento e a distância percorrida de tudo isso aqui, que está aí de laranjinha. E o cálculo desse item, ele é um pouco diferente dos itens de distância e deslocamento que nós já fizemos anteriormente. Porque os que nós fizemos anteriormente consideravam sempre o intervalo cheio. Mas nesse exercício nós não temos isso. Nós temos que o deslocamento e a distância total percorridos, eles começam lá no meio do intervalo vermelho, abrangem todo o intervalo verde e termina lá no meio do intervalo azul. E aí, como é que a gente faz isso? Sempre por partes. Então, vamos lá. O deslocamento é fácil, né, pessoal? É sempre o final menos o inicial. Então, vamos lá. O deslocamento entre 0,5 e 3,5 segundos é quem? É a posição de 3,5 segundos, que nós já sabemos que é 20 metros, aqui na tabelinha, menos a posição de 0,5 segundos, que é 5 metros, ou seja, 20 menos 5, 15 metros. Simples assim. O chatinho agora é a distância percorrida. Então, vamos lá. A distância percorrida, ela é mais chatinha para calcular, mas mesmo assim não é nada difícil, não é nem um bicho de 7 cabeças. O que o exercício pede é a distância total percorrida entre meio e 3,5 segundos. E o que abrange esse intervalo? Abrange a distância percorrida entre meio e 1 segundos, que é esse trechinho aqui, mais a distância percorrida entre 1 e 3 segundos, mais a distância percorrida entre 3 e 3,5 segundos. Bom, como é que a gente calcula mesmo a distância? Igualzinho a gente calcula o deslocamento, ou seja, a posição final menos a posição inicial, colocando sempre o módulo. Então, quem está lá, ó, posição final, vai ser aqui 10, certo? Do intervalo vermelho, menos o inicial, que é quem? No tempo meio segundo, que é 5. Ou seja, 10 menos 5 é 5. No intervalo verde, apesar de ser aí um tempo longo, 2 segundos, o móvel encontra-se parado. Logo, a distância percorrida é 0. Tá aqui. Já aqui no terceiro trecho, nós temos que a distância final, ou seja, a posição final, 20 metros, que é o tempo 3,5, menos a posição inicial, que é 10 metros no tempo 3. 20 menos 10, 10. Ou seja, 5 mais 0 mais 10 é 15 metros. Olha que interessante. Neste caso, como o móvel ele só foi para frente, ele não teve mudança de direção, nem mudança de sentido do movimento, o deslocamento é igual à distância percorrida. Mas isso nem sempre é verdade. Fiquem atentos, pessoal. Quando eu tenho, no meio do trecho avaliado, uma mudança de sentido do movimento, a distância percorrida ela não é igual ao deslocamento.
Lembrando, o deslocamento ele é meio cego, né? Ele só vê o balanço final, se o móvel se deslocou para frente ou para trás, no balanço geral. A distância não, a distância é a gasolina. Então, se ele ficou indo para frente, para trás, ele está gastando gasolina, mas não necessariamente ele está se deslocando. Um exemplo legal aqui, ó, imaginem a situação. Eu saio da minha casa de manhã e vou para o Santa da aula. E a minha casa está a 2 km do Santa. Terminei a minha aula no Santa e voltei para casa. Muito bem, qual é o meu deslocamento total? É a posição final menos a posição inicial. Ou seja, a posição inicial é na minha casa, a posição final é na minha casa. Ou seja, deslocamento é 0. Ué, mas isso quer dizer que eu não fui na Unisanta? Não, significa que o meu deslocamento foi 0, mas eu precisei ter gasolina no carro para percorrer 4 quilômetros, 2 para ir, 2 para voltar. Por isso, a distância percorrida é sempre associada a essa gasolina, sempre positiva, entenderam? Para finalizar, então, o nosso exercício 1, vamos para o item J, instante em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. Vamos recapitular aqui, então, o que aconteceu com esse móvel no período que a gente estudou o movimento dele. Aqui num primeiro trecho, ele ganhou espaço, ou seja, ele descrevia um movimento progressivo. No segundo trecho, o trecho verde, ele manteve a sua posição, ou seja, ele estava parado. Logo depois, no instante azul, ele continuou ganhando espaço, ou seja, novamente ele descreveu um movimento progressivo. E então, no trecho rosa, ele descreveu um movimento regressivo, pois ele perdeu o espaço. Vejam bem, o móvel estava indo para frente, se manteve no mesmo lugar, novamente indo para frente e agora ele passa a ir para trás. Com isso, este é o ponto que nós estamos interessados, ou seja, o tempo de 4 segundos, que é o tempo em que o móvel, então, deixa de ir para frente e passa a ir para trás, ou seja, quando ele inverte o sentido do seu movimento. Agora, item K, instante em que o móvel passa pela origem. O que é origem? Origem é espaço igual a 0, ou seja, se nós temos aqui no eixo Y o espaço, nós estamos interessados no ponto em que o móvel cruza o eixo X, ou seja, que ele tem o valor de Y igual a 0. Então, ele sai aqui, o valor de Y igual a 0, vai para 10, depois mantém em 10, sobe para 30 e desce para menos 10. Opa, quando ele desceu para menos 10, ele cruzou aqui o eixo X, ou seja, ele teve neste instante o espaço igual a 0. Então, é exatamente este o ponto que eu estou interessada. Como é que eu faço para calcular, então, um instante que o móvel passa pela origem? Basta identificar o trecho em que isso acontece, nesse caso, o trecho rosa. Vou lá no item B e puxo a função horária do espaço para esse trecho. Substituo, então, o valor de espaço igual a 0, faço o cálculo e chego que o valor do tempo, ou esse instante que eu estou interessada, é igual a 5,5 segundos. Bom, é isso. Terminando o item J e o item K, nós finalizamos o exercício 1. Entenderam tudo? Vamos ver agora, no exercício 2, como estão os seus conhecimentos. Bom, pessoal, o exercício 2, ele é muito parecido com o exercício 1. O que muda? Foi dado agora o gráfico da velocidade e não mais o gráfico do espaço. Eu vou resolver esse exercício passo a passo junto com vocês. No entanto, os itens que forem bem similares aos do exercício 1, eu vou fazer mais rapidinho, tá bom? Para não ficar muito longo esse vídeo. Mas aquilo que for diferente, eu vou reforçar e fazer de forma bem detalhada, tá bom? Combinado? Então, vamos começar. Primeiramente, no item A classificação do movimento. Conforme a gente já viu em sala de aula e também já vimos na nossa primeira videoaula,
Sempre que a velocidade for positiva, isso me indica que o sentido do movimento é no sentido positivo de x. Logo, eu estou indo para frente. E se eu estou indo para frente, o movimento é progressivo. E quando eu tenho a velocidade negativa, isso indica que eu estou andando para trás, ou seja, no sentido negativo do eixo x. Com isso, movimento regressivo. Então, vamos lá, ó. Vermelho, regressivo, verde, progressivo e o rosa. Rosa, velocidade constante, porém nula. Isso significa que o móvel está em repouso. E, finalmente, no trecho azul, temos aí movimento progressivo. Próximo passo, então, pessoal, é preencher as tabelinhas. Uma coisa importante aqui é que quando eu dou para vocês um exercício com um gráfico da velocidade, eu sou obrigada a dar uma informação complementar no enunciado. Então, sempre leiam o enunciado. Essa informação complementar está aqui nesse balãozinho cinza, ok? Vamos começar, então, o preenchimento do primeiro intervalo, que é o intervalo vermelho, de 0 a 5 segundos. No início, tempo 0, nós tínhamos a velocidade menos 3. E no final, tempo 5, a velocidade também menos 3. Ótimo! Velocidade constante, estamos falando de mu. Mas notem, este gráfico ele é bem mais pobre do que o gráfico do espaço. Ficamos aqui agora, diferentemente do exercício 1, com duas variáveis na mesma tabela. Na próxima tabelinha, na tabelinha verde, que corresponde ao intervalo de 5 a 15 segundos, nós temos que no tempo 5 a velocidade é 2 e no tempo 15 a velocidade é 2. Claro, pessoal, se estamos falando de mu, a velocidade é constante e, nesse caso, igual a 2. E aí que entra a informação lá do enunciado, que no tempo 15 segundos o espaço era 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, no tempo 15 segundos o espaço era 10 metros. Opa, olha que legal. Enquanto lá na tabelinha vermelha eu tinha duas interrogações, agora na tabelinha verde eu tenho uma interrogação só. Para que será que eu vou usar isso, hein? Vamos continuar. Tabelinha rosa agora, tabelinha do repouso. Então, temos que entre o intervalo de tempo de 15 e 20 segundos, a posição era de 10 metros. Não esqueçam nunca desta informação dada no enunciado. No tempo 15, o espaço era 10. Ou seja, se ele está parado, quer dizer que no tempo 20, o espaço também é 10. Com isso, olha que legal, a tabelinha rosa ficou todinha completa. Finalmente, a última tabelinha, a tabelinha do trecho azul, que é entre 20 e 30 segundos. Temos que no tempo 20 a velocidade é 4, no tempo 30 a velocidade é 4. Isso nos mostra que velocidade constante temos mu, né? Então, tá aqui, ó, mu. No entanto, de novo, igual lá no trecho vermelho, ficamos com as duas incógnitas referentes à posição. Mas não tem problema, bola para frente. Conforme fiz aí no exercício número 1, vou colocar todas as tabelinhas lado a lado. Para quê? Para a gente fazer aquela pergunta-chave, por onde eu começo? Então, vamos lá. Tabelinha vermelha, duas incógnitas. Tabelinha verde, uma incógnita. Tabelinha rosa, nenhuma incógnita. E tabelinha azul, duas incógnitas. Quantas equações mesmo nós temos para mu? Apenas uma. Ou seja, é possível calcular duas incógnitas a partir de uma única equação? Não. Isso demonstra que temos que começar pelo intervalo que tem apenas uma incógnita, que é o intervalo verde. E como é que eu faço isso, pessoal? Que equação eu utilizo? A única equação do mu, que é a equação do sorvete. Então, eu vou substituir os dados que eu tenho. Espaço final eu tenho? Tenho, é 10. Espaço inicial eu tenho? Tenho. Não, não tenho, é ele que eu quero calcular. Velocidade tenho? 2. Tempo final tenho? 15.
tempo inicial 5. Fazendo esse cálculo, temos que o espaço inicial do intervalo verde é menos 10 metros. E agora, o que eu faço com essa informação? Bom, se vocês observarem o gráfico que foi dado, vocês vão ver que não existe nenhuma falha no movimento, não existe nenhum salto no movimento do móvel, de forma que, imediatamente quando termina-se o intervalo vermelho, começa-se o intervalo verde e depois segue-se para o intervalo rosa e depois termina no intervalo azul. Isso significa o quê? Significa que o espaço inicial do verde é quem? É o espaço final do vermelho. Com isso, aquela incógnita que vocês tinham, vocês já não têm mais. E agora vocês passaram a ter somente uma incógnita para o intervalo vermelho, já podendo usar quem? O sorvete. E calcular aí o S que está faltando, que é o espaço inicial. Calculando aí, substituindo os valores, o espaço inicial é 5 metros. Com isso, nós já resolvemos todo o lado esquerdo, né? Agora, vamos resolver o lado direito. A gente viu anteriormente que foi dado, né? No tempo 15, o espaço era 10 metros. Como o intervalo rosa, no intervalo rosa, o móvel está parado, o espaço final do móvel, ou seja, no tempo 20 segundos, também foi 10 metros. Da mesma forma, se não existe salto temporal no movimento, logo, eu posso afirmar que o espaço final do rosa é o espaço inicial do azul. E com isso a gente mata uma das incógnitas que estavam atrapalhando a gente aqui no intervalo azul, ficando somente uma incógnita. Se eu tenho só uma incógnita, eu posso usar o sorvete. Usando o sorvete, agora estou interessada em quem, pessoal? Estou interessada no espaço final, que, fazendo o cálculo aqui, dá 50 metros. Com todas as tabelinhas completas, podemos ir para o item B, que é para demonstrar a função horária do espaço de cada um dos intervalos. De novo, pessoal, sorvete, só que agora eu vou deixar na forma de letrinha o S e o T, do vermelho, do verde, do rosa, nós temos repouso, então essa função vai ser uma função constante. E finalmente do azul. Se você está com dúvida aqui, volte lá no item B do exercício 1, que está um pouquinho mais detalhado. Vamos seguir. Item C. O exercício pede para vocês construírem o gráfico do espaço pelo tempo. Então, de posse aí de todas as tabelinhas completas, fica fácil, né, pessoal? A gente sabe que no MU, no movimento uniforme, a linha que representa a variação do espaço é uma linha reta inclinada. Então, temos aqui, né, no tempo 0, espaço 5, tempo 5, espaço menos 10. É uma reta decrescente. Depois, aqui no intervalo verde, no tempo 5 menos 10, tempo 15, 10 metros, uma reta crescente. Depois, aqui no trecho entre 15 e 20, se ele está em repouso, nós temos uma reta paralela ao eixo X. O que significa isso? Que entre o tempo 15 e o tempo 20 segundos, a posição se manteve constante em 10 metros, ou seja, repouso. Por fim, no intervalo azul, na posição, no tempo 20 segundos, a posição é 10 metros e no tempo 30, a posição é 50 metros, ou seja, uma reta novamente crescente. Sem problemas aqui, né? Item D é o deslocamento parcial e total deste móvel. Conforme já vimos, o deslocamento é expresso pelo deltinha, que é quem? Sempre espaço final menos o espaço inicial. Isso já foi feito de forma detalhada lá no item D do exercício 1. Então, vou passar aqui um pouco rápido. Finalmente, no total, é a mesma coisa, só que agora eu estou levando em consideração o trecho todo. O primeiro início, né, o primeiro ponto lá no início, que era o tempo 0, e o último ponto lá no final, que era o tempo
30. Então, 50, que é o espaço final, menos 5, que é o espaço inicial, dá 45 metros. Seguindo para o item E. Item E é distância percorrida, que nós vamos expressar pela letra D. Então, tá aí, ó, distância percorrida, ela é calculada igualzinho o deslocamento, só que agora eu sempre vou obter resultado positivo, porque pela presença do módulo. Então, temos aqui no vermelho 15 metros, no azul 20 metros, no azul não, no verde 20 metros, no rosa está parado 0 metros e no azul 40 metros. Por fim, a distância total percorrida é a soma de todas as distâncias parciais, que dá 75 metros. Notem de novo, pessoal, enquanto o deslocamento foi de 45 metros, a distância percorrida foi bem maior, foi de 75 metros. Se você ainda não entendeu a diferença entre deslocamento e distância percorrida, eu sugiro que você volte lá no item D e E do exercício 1. Seguindo aqui então, pessoal, para o item F, pede-se a velocidade e a posição do móvel para o tempo igual a 3 segundos. Nós já vimos que nesse tipo de exercício é importante vocês identificarem qual intervalo que está contido o tempo desejado, o instante desejado. E nós sabemos que ele está contido no intervalo vermelho. Com isso, já puxei a tabelinha para vocês. A velocidade, estamos no MU, ela é constante durante todo o intervalo de tempo, igual a menos 3 metros por segundo. E a posição, nós podemos ir buscar lá no item B do exercício, através da função horária do espaço. Basta substituir o tempo desejado aqui no T e fazer o cálculo, menos 4 metros. Seguindo para o item G, pede-se a mesma coisa, só que agora para o tempo de 18 segundos. O tempo de 18 segundos está contido no intervalo rosa. Neste intervalo, nós já sabemos que o móvel está em repouso, portanto, a velocidade deste móvel durante todo esse intervalo de tempo é nula, igual a 0. E a posição? A posição é constante, igual a 10. Item H, mesma coisa, só que agora para a posição de 25 segundos, a qual está contida no intervalo azul. Então, puxei a tabelinha do intervalo azul, a velocidade desse intervalo é constante igual a 4, e a posição, basta lá buscar de novo, função horária do espaço no item B. Basta jogar o tempo desejado de 25 segundos e fazer o cálculo, 30 metros. Esse aqui é bem fácil, hein, galera? É para não errar mesmo. Agora, o item I do exercício, que pede o deslocamento e a distância percorrida entre um intervalo de tempo que não está contido em uma corzinha só. Notem, ele começa lá no tempo 3, que pertence ao intervalo vermelho, e termina lá no tempo azul, que pertence ao intervalo azul. Esse item é bem fácil de errar, então prestem bastante atenção. Para o tempo de 3 segundos, nós já determinamos a velocidade e a posição lá no item F. Então, só copiei aqui. No tempo 21 segundos, nós ainda não fizemos isso, mas nós podemos consultar a nossa tabelinha do intervalo azul e perceber que a velocidade é constante e igual a 4 metros por segundo. E consultando o item B, nós podemos utilizar lá a função horária do espaço para calcular a posição no tempo igual a 21 segundos, que é 14 metros. Feito isso, eu plotei o gráfico. E nesse gráfico, eu destaquei a região que me interessa, que é essa região achurada. Vejam bem, eu quero o deslocamento e a distância percorrida desde esse ponto que está lá no meio do trecho vermelho e engloba todo o trecho verde, todo o trecho rosa e termina lá no comecinho do intervalo azul. Em termos de deslocamento, como é que eu faço isso? Bem fácil, deslocamento é sempre
a posição final menos a posição inicial. Então, se eu quero no intervalo de 3 a 21 segundos, basta eu pegar a posição em 21 segundos, que é 14, menos a posição em 3 segundos, que é menos 4. Menos com menos dá mais, então 14 mais 4, 18 metros. Já a distância percorrida, ela é um pouquinho mais difícil de se fazer. Por quê? Porque enquanto o deslocamento só via lá o início e o fim, a distância ela vê todo o caminho que me levou desde o início até o fim. O método de cálculo é igualzinho, é o final menos o inicial, só que agora eu tenho que ir somando cada um dos trechos intermediários. Então vamos lá. A distância percorrida entre 3 e 21 segundos é quem? A distância percorrida entre 3 e 5, que corresponde ao intervalinho vermelho, a um pedacinho do intervalo vermelho, mais a distância percorrida entre 5 e 15 segundos, que corresponde a todo o intervalo verde, mais a distância percorrida entre 15 e 20 segundos, que corresponde a todo o intervalo rosa, mais a distância percorrida entre 20 e 21 segundos, que corresponde a um pedacinho do intervalo azul. Bom, sempre espaço final menos o espaço inicial. Lembrando que agora eu preciso colocar o módulo, e o módulo deixa esse cálculo sempre positivo. Então, aqui no intervalo vermelho, vai ser espaço final menos 10, menos 4, isso vai dar menos 6. Só que como eu tenho módulo, isso vira 6. No intervalo verde, vai ser 10 menos 10, ou seja, isso vai dar 20. No intervalo rosa, o espaço é constante, a posição é constante, porque o móvel está em repouso. Logo, a distância percorrida é 0. E no espaço azul, eu tenho 14 menos 10, que é 4. Então, 6 mais 20 mais 4 dá 30 metros. Lembram que eu falei para vocês, lá no exercício 1, que nem sempre a distância percorrida é igual ao deslocamento? Que só vai ser igual a distância e o deslocamento quando eu tenho apenas um sentido de movimento do carrinho? Pois então, lá eu tinha o intervalo que compreendia o item que eu estava calculando, o item em estudo, ele era somente um sentido do movimento. Agora, notem aqui neste item, eu não tenho apenas um sentido do movimento. Eu tenho aqui o carrinho indo para trás e depois o carrinho indo para frente. Com isso, pessoal, vejam bem, em termos de deslocamento, o deslocamento é meio cego, ele só vê o final e o começo. Ele não sabe o que aconteceu no meio. Então, ele dá um valor. Agora, a distância percorrida não é a gasolina? Então, ó, olhem aqui. A partir desse ponto, ele foi para trás e depois ele recuperou e foi para frente. Ou seja, em termos de deslocamento, isso aqui é como se fosse nada. Mas em termos de gasolina, ele gastou gasolina para descer até lá e depois para subir. Por isso que a distância percorrida é bem maior do que o deslocamento. Sacaram, pessoal? Esse aqui é legal, hein? Finalizando, então, aqui o exercício número 2, item J, instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Recapitulando aqui, igual fizemos no exercício 1, temos no instante vermelho inicial o móvel indo para trás, depois ele passa a ir para frente, depois ele se mantém parado no mesmo lugar e novamente vai para frente. Qual, então, o instante que nós estamos interessados? No instante em que o móvel deixa de ir para trás e passa novamente a ir para frente, que é este ponto aqui que foi achurado. O tempo de 5 segundos, instante de 5 segundos. Agora, item K, quando o móvel passa pela origem, ou instante em que o móvel passa pela origem. O que é a origem mesmo, pessoal? É espaço igual a 0, ou seja, o eixo Y, que é onde está aqui o espaço, igual a 0. Então, vamos lá. Item, início, trecho vermelho, o móvel vai para trás e cruza o eixo X, ou seja, neste instante ele tem o Y, ou espaço, igual a 0. Então, esse instante me interessa.
Depois o móvel passa aí para frente e novamente ele cruza o eixo X. Neste ponto, o y, ou espaço, é igual a 0 e novamente ele me interessa. Seguindo, temos aqui o móvel parado, num espaço igual a 10, não me interessa esse trecho, e novamente o último trecho também não me interessa, pois o móvel não cruza o eixo X, ele só ganha espaço positivo, né? Então, ele não passa pelo espaço igual a 0. Como é que fazemos mesmo para determinar qual é esse instante? Então, no primeira bolinha aqui, ó, neste ponto, temos que pertence ao intervalo vermelho. Basta irmos aí no item B, buscar a função horária do espaço, substituir S igual a 0, temos o tempo 5/3 segundos. E depois, no segundo ponto de interesse, basta buscar a função horária do espaço do trecho verde, substituir o S por 0 e temos aí o tempo de 10 segundos. Com isso, pessoal, finalizamos o exercício número 2. Espero aí ter tirado todas as suas dúvidas. Se mesmo assim você ainda ficou com dúvidas, espero vocês lá no plantão durante as aulas, ok? Bom, não tem desculpa, pessoal. Tentem agora fazer a atividade proposta que eu passei para vocês, a lista de acompanhamento número 1. E espero essa resolução resolvida. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por terem me escutado aí até o final.